que eu sou, que eu tenho e que eu faço, eu devo à ancestralidade africana, principalmente ao conceito de Umoja, Ubuntu e Sankofa. Mas para falar um pouquinho sobre isso, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, eu estava esperando a minha esposa na nossa padaria preferida, quando ela chegou e me deu a grande notícia. Eu seria pai. Eu fiquei inundado de alegria, muito feliz. Mas logo depois, bateu uma angústia, uma ansiedade e um medo. Medo de não ser um bom pai, medo de não saber empoderar o meu filho racialmente e, principalmente, o medo de não conseguir ser amoroso com ele. Mas uma coisa eu gostei. A minha esposa me viu tão feliz que ela tirou essa foto que eu faço questão de mostrar para o nosso filho. O Apolo vai ficar muito feliz de ver como eu me sentia, saber que ele estava chegando nesse mundo. Mas, infelizmente, a gente sabe que a socialização do homem na nossa cultura, ela não é voltada para o afeto. O homem não é educado a paternar, não é educado a amar, não é educado para cuidar. Para ilustrar isso, eu posso trazer alguns números que mostram essa dura realidade. De acordo com o Instituto Vidas Raras, 80% das crianças que sofrem com alguma doença rara sofrem também o abandono parental. A gente não sabe o que fazer. Recentemente tivemos o surto do Zika vírus, onde tantas crianças nasciam com microcefalia e várias reportagens mostraram mães sozinhas levando os filhos para fazer tratamento. Isso me assustava. Outro número assustador é que 5,5 milhões de crianças, de acordo com o Censo Escolar de 2011, não têm o nome do pai no registro. Isso é impressionante, a criança não tem uma referência paterna, nem mesmo no documento. Imagina uma referência de memórias afetivas. São simplesmente inexistentes. E o meu pai, eu lembro que ele foi um pai maravilhoso, um pai incrível, que me dava tudo o que eu queria. Ele me dava brinquedos, aquela bicicleta que eu queria, videogame, uma educação maravilhosa. Eu fui aprovado em todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, porque ele me ensinou o valor da educação. Mas, por outro lado, foi uma educação provedora. Ele não dizia, eu te amo. Aquele abraço, aquele afago, faltava. E eu ficava pensando, será que eu vou ser capaz de dar afeto para o meu filho? Essa era a dúvida que eu tinha. Porque a gente aprende na nossa cultura que a gente só pode dar aquilo que a gente recebe. E se eu não tive essa paternidade com acalento, com afago, como eu conseguiria ser afetuoso com meu filho? Infelizmente, no Brasil, das 67 milhões de mães, 13% são mães solo. Não desfrutam da presença paterna. E a minha realidade não escapou dessa dura estatística. Eu tinha apenas 1 ano de idade quando os meus pais se separaram. Então eu cresci também sem a presença do meu pai. Eu não tenho uma foto passeando com meu pai, por exemplo, enquanto pequeno, uma foto de família. E isso traz grandes questões, grandes dúvidas, incertezas e angústias. E essas incertezas deixam a gente pensando, será que eu vou ser mesmo capaz de ser um bom pai? Outro dado assustador é que entre os jovens em situação de conflito com a lei, 64% deles não teve a presença paterna também. Eu lembro que de várias leituras que nós fizemos e de vários trabalhos que eu já tive a oportunidade de participar, um deles foi com o Degaze, em que nós conversamos com os jovens privados da liberdade. E aí eu perguntei para eles, alguém aí é pai? E a maioria levantou a mão. E eles são jovens, a maioria tem no máximo 17 anos. E quando viram a minha surpresa, um deles falou, a gente não sabe quando pode morrer, tem que deixar uma semente. Então eu vi que a paternidade também era uma forma de extensão nessa incerteza de até quando a gente vai estar por aqui, uma forma de dar continuidade a essa existência. E vendo tanta coisa, tantas dúvidas que surgiram
sobre a minha própria paternidade, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. E muitas pessoas não entenderam o porquê de eu procurar um pai preto. Antes, eu procurei grupos de paternidade, grupos de masculinidade, para tirar essas dúvidas, para saber o que fazer, para saber como me tornar mais seguro na minha paternidade. Mas o que aconteceu foi que toda vez que eu levava alguma dúvida, principalmente com relação à questão racial, o empoderamento racial do meu filho, a educação dele sobre a origem dele, de África, como falar sobre o autoafeto, o autoamor, eu era ridicularizado. Num desses grupos, mandaram até figurinhas e memes racistas vendo a minha pergunta. Então, eu desisti. Desisti de procurar acolhimento em grupos majoritariamente brancos e fui para as redes sociais procurando pais pretos para conhecer e falar com eles sobre esse afeto, sobre a paternidade, sobre o amor. E vários pais surgiram e deram a ideia de a gente fazer um grupo de discussão de paternidade. E na primeira semana desse grupo, no WhatsApp, uma coisa me surpreendeu. Um pai disse que o filhinho de apenas 4 anos não queria ir para a escola. Quando ele perguntou por quê, o filhinho disse que não queria ir para a escola porque um colega falou que não gostava de sentar perto de menino preto. E esse pai perguntou no grupo, o que eu falo para o meu filho? Com a voz embargada. E eu ali, num grupo de discussão, fiquei sem saber o que falar, sem palavras. E aí eu percebi que não ia ser só um grupo de bate-papo. Outro caso que me assustou foi um pai que perdeu a filhinha de apenas 5 meses e as pessoas traziam um abraço, flores, carinho, afago, apenas para a companheira dele. E para ele, nada. Era como se ele não estivesse sofrendo, como se ele não tivesse dor também. Então eu percebi que aquilo não era um grupo de discussão, conforme eu achei que fosse. Eu vi que aquilo era uma verdadeira rede de apoio paterna. Mas em 2018, lá atrás, não se falava em rede de apoio para homens. Só se falava em rede de apoio materna, rede de apoio feminina ou feminista. E pensando em todos esses dados sobre paternidade, estatísticas, eu vi que realmente era necessário um espaço assim. Mas como direcionar esse espaço? Como ele deveria ser conduzido? E aí vem a minha primeira fala nessa conversa, né? Que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu faço se deve à ancestralidade africana. Porque eu me lembrei da minha experiência nos grupos em que eu estava antes, onde eu não conseguia sequer falar. Então eu percebi que era preciso que houvesse protagonismo, empoderamento. E empoderamento na leitura africana tem que ter 3 coisas fundamentais. Autonomia, eu preciso ter liberdade para falar da minha dor. Autodenominação, eu é que devo dizer quem eu sou, aqui eu venho. E é fundamental que a gente tenha também a capacidade de se autodenominar. Eu preciso saber falar o que eu quero, no tempo que eu quero, quando eu quero, sem ser cerceado. Eu não preciso de alguém dizendo que falar de racismo é vitimismo, é mimimi, que nós somos todos iguais e que essa pauta sobre o genocídio do homem preto é vitimismo. E realmente, nesse espaço, eu pude ter essa experiência e vi algo impressionante sobre aquele princípio de umoja, que eu conversei logo no início. Esse princípio diz que nós somos todos um. Existe uma unidade entre todas as pessoas. E no nosso coletivo não foi diferente. Eu lembro que, em pouquíssimo tempo, as mães queriam também se aproximar porque viram uma mudança nos seus companheiros, seus filhos, nos seus irmãos e quiseram fazer parte. E assim nasceu o grupo Mães Pretas Presentes. Um pouco tempo depois, veio o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e uma campanha global de antirracismo ganhou o mundo. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, vários pais e mães brancos com filhos adotivos pretos ou enteados quiseram fazer parte também do coletivo para descobrir como empoderar essas crianças racialmente. Gestores que têm colaboradores pretos quiseram saber como abordar a questão racial em suas empresas. Educadores brancos ou não negros quiseram também entender como tratar essa questão sem paternalismo, sem desinformação e, principalmente, sem reproduzir racismo. Então, nós passamos a conversar também com empresas sobre a masculinidade saudável,
parentalidade consciente, a paternidade ativa, pela ótica ancestral africana, que vê as pessoas como verdadeiros universos, onde todo acolhimento deve ser dado. E eu lembro numa empresa onde o pai que disse, em lágrimas, que fazia brincadeiras com pronomes neutros, quando descobriu que a filha se identificou como não binária, ele teve uma verdadeira mudança interior e passou a rever tudo isso. No coletivo também eu lembro de um pai que trouxe uma pergunta inusitada. Ele perguntou: gente, como é que é a questão do beijo no casamento de vocês? Eu falei: beijo? Como assim? Ele é aquele beijo de cinema mesmo. Ainda acontece? Porque no meu casamento não está tão frequente isso. E aí eu pensei: nossa, que coragem dele falar isso, perguntar isso, porque qualquer homem que leva essa pergunta para uma mesa de bar ou roda de futebol vira piada na hora. E aí eu entendi o propósito do coletivo. Era ser um espaço de escuta ativa, um espaço de acolhimento, um espaço de zelo, de cuidado. E assim nós conseguimos, de fato, crescer. Porque na nossa cultura, aqui no Brasil, nós entendemos que o teu mérito está no que você consegue sozinho, sem precisar de ajuda. Até no nome das marcas é assim. VIP, mais importante, né? Uma pessoa muito importante. Plus, é mais que os outros. Exclusive, exclusivo, o único. Ou seja, na nossa cultura, você é valorizado por acessar o que ninguém acessa, ter o que ninguém tem, e estar onde ninguém está. Mas na ancestralidade africana é o contrário. Você é valorizado não pelo que consegue sozinho, mas pelos corações que você toca. Inclusive, é isso que quer dizer Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Aqui a gente escuta: quem pariu Mateus, que balance. A África diz: não, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E assim, eu aprendo diariamente no coletivo. Esse foi o encontro das mães que se confraternizaram, compartilharam de momentos alegres com seus filhos, que me trouxeram assim grandes inspirações de ver como a gente pode impactar pessoas a partir do momento que a gente se sente seguro num espaço para se abrir e falar das nossas questões. Outro evento que, para mim, marcou demais foi o nosso irmão Glauco Figueiredo, que fez um teste de ancestralidade, um teste genético, e descobriu, no coletivo, um primo de São Tomé e Príncipe. Olha só, ele fez um resgate que o próprio sequestro, né, das pessoas pretas de África desfez. Ele conseguiu recuperar um laço afetivo com esse primo. Como diz Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe. E essa família, por quem eu tenho tanto carinho, do meu irmão Felipe Oliveira, sua esposa Natália, sua filha Helena, e o filhinho deles, o Henrique, que é autista. Esse irmão, ele me ajudou demais, porque eu descobri, no ano passado, que o meu filho, Apolo, está no transtorno do espectro autista. Ele tem 3 anos, ainda não fala. E olha só, eu sou um professor, um palestrante, com um filho que não fala, e foi a ancestralidade que me permitiu, que me ensinou a acolher o meu filho, mas através de pais como o Henrique, como o Felipe, que estão no coletivo e me ajudam diariamente. E para completar, nesse mês de março, eu próprio recebi o meu diagnóstico, que eu também estou no transtorno do espectro autista e também tenho TDAH. E para mim, saber disso só confirma que é fundamental estar em quilombo, estar junto. É o princípio do Umoja. Ao contrário do que a nossa cultura ensina, que é tudo sozinho, não. Eu não faço nada sozinho. Hoje eu me orgulho de dizer isso, graças a tudo que eu aprendi, aprendo e vivo diariamente com a ancestralidade africana, que me ensina que quanto mais corações eu tocar, melhor eu me torno como pessoa. Quanto mais vidas eu transformar, mais capaz eu sou de transformar outras vidas. E quanto mais pessoas eu acolher, melhor eu me torno também em me autoacolher e me conhecer na minha pluralidade, na minha diversidade, nos meus defeitos, qualidades e em toda a minha amplitude. Eu sou porque nós somos. Muito obrigado.